Olá, mais uma vez aqui com vocês. E o que você vai aprender nessa aula? Bom, eu resolvi gravar essa aula para fazer uma pincelada, para fazer um vídeo explicando de uma maneira geral como que a gente faz uma planilha no Excel, tá? Então, em uma única aula, em um único vídeo, eu vou ensinar para você os principais conceitos básicos de Excel para você poder fazer uma planilha numa entrevista de emprego, por exemplo, ou para você criar uma planilha de controle de alguma coisa que você queira, tá? Então, se você tem interesse em aprender os conceitos básicos em um único vídeo, fique comigo até o final, assista essa aula mais de uma vez, pratique, exercite, que você vai ficar craque em Excel. Tudo bem? Bom, eu sou o Hélio do canal Dicas de Excel. Nesse canal aqui a gente já tem diversos vídeos onde eu ensino bastante dicas e também tem o cursinho básico que eu comecei a desenvolver algum tempo atrás. Preciso retomar, tenho consciência disso, mas agora a gente vai trabalhar em cima disso, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, o que eu vou propor, né? Eu vou propor a gente desenvolver junto uma planilha, né? Essa planilha aqui a gente vai fazer diversas inserções de dados, diversas formatações, de maneira que você possa, no final desse vídeo, aprender, conseguir fazer a sua planilha, o seu controle, e também se você for fazer aí uma entrevista de emprego, for fazer algum teste em algum lugar, em algum concurso, você tenha noção de como fazer uma planilha e não ficar aí perdidão, tá? E não conseguir resolver e desenrolar na criação da planilha. Tudo bem? Bom, então vamos lá. A gente vai começar criando... Bom, na verdade, né, eu estou com a planilha do Excel aberta aqui. Acredito que não é dificuldade para ninguém, mas caso você tenha dificuldade, o Excel, eu estou usando a versão do Excel 2016 e eu uso o Windows 2007, né? Mas se você, qualquer Windows, se você vir aqui na caixinha de pesquisa e digitar Excel, ele vai pesquisar e você vai clicar no ícone do Excel, ele vai abrir esta página aqui, tá bom? Na verdade, eu vou até fechar tudo aqui e vou fazer junto com você. E por que eu estou fazendo por aqui, né? Sendo que aqui embaixo aqui eu tenho o ícone do Excel. É que às vezes você não tem no seu computador. Então aqui eu tenho certeza que você clicando ele vai abrir. E se você estiver usando uma versão mais recente do Excel, ele vai abrir dessa maneira aqui, ó. Então você clicou aqui em pasta de trabalho em branco, ele já te abre uma planilha que você pode acrescentar quantas outras forem necessárias para você fazer o seu controle aí, o seu sisteminha, tá bom? Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou montar aqui uma planilha de uma agenda, tá bom? De um controle de contatos, por exemplo, ou só para você ter uma ideia, mas você pode fazer o que você quiser, tá? Então, você pode começar aqui na linha 1, na linha 2, tanto faz, e também em qualquer uma das colunas, tá? Eu vou começar aqui na linha 2 e na coluna B para deixar uma margenzinha aqui, mas isso aí é indiferente, tá bom? Então vamos começar assim, ó, colocando assim, ó, nome, tá? Então vou digitar aqui nome, vou colocar aqui endereço, vou colocar aqui bairro, cidade, telefone, celular e e-mail. Pronto. Eu acho que já é suficiente para a gente fazer o nosso exemplo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou inserir mais uma coluna, que vai ser a coluna de data de quando eu estou fazendo o cadastro. Então, para mim manter a coluna A aqui e começar na coluna B, já vai a primeira dica aí, tá? Eu clico na coluna B, aqui em cima, aqui, e aperto Ctrl+. E ele vai me inserir uma coluna aqui na coluna B. Na verdade, ele vai jogar tudo para frente, ó. Então, o que estava no B foi para o C e assim sucessivamente. E aí eu coloco aqui data, tá? Que é quando eu estou fazendo o cadastro da pessoa. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma outra funcionalidade que eu possa colocar aqui para você. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar numa mesma planilha venda e valor. Só para... quantidade e valor e total. Tá, vamos dizer que você está criando aí um cadastro de alguma coisa que você vende, mas você vende uma única vez só para uma pessoa. E aí você quer ter os dados da pessoa e aqui as informações de venda, tá bom? Então, olhando assim visualmente não está bonito, né? Não está legal, mas a gente vai começar a preencher aqui e depois
a gente vai formatar isso aí, você vai entender que vai ficar bacana, tá? Então, como é que a gente põe a data? Simplesmente digitando, tá? Então, por exemplo, hoje, 30 de abril de 2020, tá? Você viu que ele já ajustou automaticamente aqui, né? Então, a coluna estava aqui, quando eu digitei a data e dei o Enter, ele já fez um ajuste automático. Para a data, tá? O Excel ele faz esse ajuste de largura automático da coluna, tá bom? Aí vamos por nome, né? Então, se tiver alguém com esse nome aí, você foi homenageado no meu vídeo. Então, você viu que o nome da pessoa ele avançou aqui para as outras colunas, né? Então, como é que eu faço para mim ajustar isso? Eu simplesmente venho aqui na junção entre a coluna C e D e dou um duplo clique. Olha lá, ele já ajustou a largura automaticamente das células da coluna C para o tamanho necessário, tá? Eu vou dar um Ctrl Z e ele vai voltar do jeito que estava, tá? Então, sempre que você precisar voltar alguma coisa, você dá um Ctrl Z. E eu posso também fazer assim, ó, eu posso arrastar e deixar do tamanho que eu quero. Tudo bem? Posso deixar assim. E ainda, se você quiser, você pode deixar com um tamanho menor, tá? E aí você vai ver que ele continua avançando. Só que se você clicar aqui, ó, nesse ABC, ele vai fazer uma quebra de linha, tá? Visualmente fica feio, eu não gosto. Então, eu vou dar um Ctrl Z de novo e vou dar um duplo clique, tá bom? Agora vamos colocar o endereço, né? Nem sei se tem essa rua e esse número, mas... E aí, mesma coisa, vou dar um duplo clique e ele vai ajustar a largura aqui para mim, tá? Bairro, eu vou pôr aqui centro, cidade, vou pôr a minha cidade aqui, Marília, telefone, eu vou colocar um número qualquer, 33332222, e celular também eu vou colocar um número qualquer, 999998888, tá? Então, dei um duplo clique aqui também. Agora eu vou colocar o e-mail aqui. José, vou pôr minúsculo, né? Para ficar bonitinho. José.aparecido @qualqueremail.com.br, né? Observe que quando você coloca um arroba, vou dar um duplo clique aqui para espaçar. Quando você coloca um arroba, ele muda a formatação aqui, ele fica em azul, ele põe uma linha e aí quando você passa o mouse ele vira um link, né? Por quê? Porque se você clicar aqui, ele vai abrir automaticamente o seu programa de e-mail para você enviar um e-mail para essa pessoa, já vai carregar o endereço automaticamente, tudo bem? Então facilita aí a vida também. Aí aqui, continuando, né? Venda, então eu vendi aqui sapato. Sapato a gente vende sempre, né? Então vamos colocar uma outra coisa aqui. Vamos por sapato mesmo, é só para teste, né? Sapato de couro. Um exemplo. Quantidade 1, valor 200 e total. Aí aqui a gente já vai entrar em fórmula, tá? Então como é que a gente faz o total? Eu poderia digitar 200, mas e se a quantidade aqui é bastante, né? Então o ideal seria fazer uma fórmula. Então, quando a gente quer criar uma fórmula, a gente digita igual e coloca aqui o valor vezes, então vezes é o asterisco, né? A quantidade 1, né? Seleciono a célula onde está a quantidade e dou um Enter, ele vai me dar o 200. Se eu colocar X, tá? Ó, eu coloquei X, que é o sinal de vezes que a gente aprende, né, na escola, né? Ele está dizendo, ó, que tem um erro, então ele não vai funcionar. Está perguntando, inclusive, se aceita a correção, porque ele está entendendo que isso aqui é uma referência de célula, tá? Então, eu não quero aceitar a correção, ele me dá uma outra mensagem dizendo que eu estou querendo digitar fórmula e tal. Então, eu vou dar um OK aqui e vou voltar no asterisco, que é a fórmula de vezes, né? E assim eu finalizei a primeira inserção de dados. Só que o que acontece, né? Quando a gente começa a colocar muitos dados, o que está aqui na nossa esquerda some, né? Então eu já não sei mais o que tinha no começo. Então, vou ensinar aqui agora uma outra dica, que é você congelar painéis, tá? Por que congelar painéis? Quando eu congelo painéis, aquilo que eu estou congelando fica sempre na tela, tá? Então, por exemplo, essa primeira linha aqui, essa linha 2 aqui, é a linha onde eu tenho todos os dados que eu quero inserir. E se eu colocar muita informação aqui, vai chegar uma hora que ele some lá, ó, e aí eu vou estar digitando aqui, eu não sei mais o que eu estou digitando, tá? Então, quando eu congelo painéis, eu faço com que essa linha ou a coluna que eu quero fique travada,
tá? Então, eu vou congelar o painéis aqui, ó, entre a coluna D e a linha 3. Então, tudo que está antes da coluna D e tudo que está acima da linha 3 vai continuar sempre na tela. Então, eu clico aqui na coluna D e na linha 3. Então, eu venho aqui em exibir e clico aqui em congelar painéis, tá? Então, observe que ele destacou uma linha aqui e uma linha aqui, ó. Isso faz com que sempre o que está aqui acima da linha 2 fique na tela e o que está aqui também fique na tela, o que está aqui para trás da linha D, tá bom? Bom, e aí eu vou digitando os dados, tá? Se eu quiser digitar sequencialmente sem preencher, se eu clicar aqui, ó, na interseção entre as linhas, entre a linha e a coluna, nesse quadradinho aqui, e arrastar para baixo, ele vai incrementando um dia após o outro, tá vendo? Então, isso é um recurso interessante também, uma nova dica aí para você aprender, tá bom? E aí eu vou copiar tudo isso, né? Eu não vou ficar digitando aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Então, eu vou copiar tudo até aqui embaixo, para ter os dados aqui de todo mundo. Observe que aqui, ó, ele fez um incremento também de número, tá vendo? Ó, porque eu arrastei para baixo. Se eu não quisesse incrementar o número, eu aperto a tecla Ctrl e arrasto, que aí ele não incrementa. Ele vai ficar sempre o mesmo número, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó, ele incrementou o último número. Então, se eu não quiser que incremente, eu aperto a tecla Ctrl e arrasto, que ele não incrementa. E aqui eu vou fazer uma variação aqui das quantidades e valores, tá? Para a gente ver uma outra funcionalidade, tá? Então, um Ctrl C, vou copiar e vou colar, tá? Ctrl C, Ctrl V, e aí eu tenho aqui as quantidades. Então, vamos supor que um sapato de couro era 200, o outro é 100, o outro é 150, o outro é 300, né? E assim eu vou colocando valores aleatórios aqui, tá? E agora eu vou arrastar essa fórmula, tá? Se eu clicar aqui e arrastar, aquela formulinha que a gente tinha criado aqui, ela vai copiar para as linhas de baixo, tá vendo? Então fica fácil de você fazer, você não precisa criar a fórmula de novo, tá bom? Só que tem um detalhe, né? Quando a gente trabalha com valores, seria interessante a gente, aqui na página inicial, a gente colocar aqui com vírgula, né? Aumentar as casas decimais, ok? Então eu vou colocar com 2 casas decimais, que é o valor. Tem gente que coloca o símbolo de dinheiro também, né? A formatação de número de contabilização. E aí coloca o Rzinho de reais em cada um dos números, tá? Pode deixar, pode não deixar, e fica a seu critério. E aqui embaixo aqui a gente vai fazer um total, tá? Então, só para a gente exemplificar o total. Então, para mim fazer o total, eu posso somar, posso fazer assim, ó, igual esse aqui, mais esse, né? Vou fazendo um mais o outro, e aí ele vai me dar o total. Ou então, a maneira mais fácil é você criar essa seguinte fórmula, igual soma, abre parênteses e seleciona todas as células que você quer criar a soma, tá bom? Dá um duplo clique e aí ele já vai te dar o total aqui de R$ 6.200. Aí, nesse último aqui, sim, se você quiser clicar aqui na contabilização e colocar o símbolo de cifrão, fica legal, tá bom? Uma outra forma de você fazer essa soma aqui é você vir aqui nesse sinal de soma, tá vendo? Ó? Então, aqui nesse sinal de soma, ele já facilita para você a vida, você não precisa nem criar a fórmula, ele já clicou, ele já criou a fórmula para você, tá? Além disso, no sinal de soma, se você clicar na seta do lado, existe a possibilidade de você pedir a média, contar números, mostrar qual que é o máximo, qual que é o mínimo, né? Então, se eu colocar a média, ele vai me mostrar a média. Olha, na média, as vendas foram de R$ 413. Se eu colocar aqui o máximo, olha só, ele vai me mostrar qual foi o maior valor aqui, ó, em R$ 1.200. Então, de repente, uma planilha gigantesca com um monte de dados, você consegue verificar qual que é o maior valor rapidinho através dessa fórmula, tá bom? Então, eu vou deixar aqui a soma, né, o autossoma, tá bom? E aí a gente já tem o valor aí final, tá bom? Agora, o que acontece, né?
Lembra que eu falei que seria legal você ter uma planilha bonitinha, tal, com uma apresentação legal? Como eu deixei essa coluna A aqui, eu vou diminuir ela para ela ficar proporcionalmente ao tamanho da linha, tá bom? Eu vou selecionar todas essas células da linha 2 aqui e vou centralizar ela, porque as células que são a minha referência, né? O que cada uma das colunas quer dizer. Também vou dar um negrito para dar um destaque nela. Então, cliquei aqui em negrito. Vou dar uma cor diferenciada no fundo da célula, tá? E você pode até dar uma cor diferenciada também no texto, né? Em vez de ser pretinho lá, a gente põe um azul, né? E aí, eu vou selecionar todos esses campos aqui e vou inserir bordas, né? Então, eu clico aqui no bordas e coloco aqui uma borda. Vou clicar aqui em mais bordas aqui, ele vai me abrir uma caixa onde eu consigo selecionar o tipo de borda que eu quero para cada um dos campos. Então, por exemplo, o contorno da planilha, eu vou querer colocar uma borda mais grossa, né? Então, eu seleciono essa linha aqui um pouco mais grossa e clico aqui no contorno. Observe que ele já colocou aqui o contorno para mim, tá? E no meio da planilha, eu quero colocar esse ponteado aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui interno. Então, internamente, ele vai colocar uma borda ponteada, né? Então, a planilha vai ficar dessa maneira aqui. Então, se você olhar aqui, pô, não está bacana ainda, porque os dados são iguais, né? Então, fica visualmente feio. Mas você observa que você já tem um diferencial aí na sua planilha. Aqui, como ele ficou fora, você pode colocar um fundo de cor aqui diferenciado, por exemplo, um verde clarinho, se você quiser, ou um tom desse estilo aqui, tá? E você pode até colocar na linha 1 aqui, que a gente deixou em branco, vou aumentar a altura dela aqui, eu posso selecionar todos os campos, tá? E vou clicar aqui em mesclar células, ele vai transformar esse monte de células em uma única célula, e vai estar numa única célula e vai estar já centralizado. Né? Você pode clicar aqui nesse botão aqui também para centralizar a altura do texto. E aí você vai escrever controle de contatos e vendas, por exemplo. Então, ele está aqui no cantinho, né? Mas quando eu der o Enter, ó, ele vai ficar centralizado. Tá? E aí, como ele tem um espaço grande aqui e é um menu, né? É um nome, eu posso dar um negrito também e aumentar o tamanho aqui do texto, né? Posso colocar um itálico, então o itálico está aqui, né? Posso colocar um sublinhado, ok? Então, basicamente, a gente viu aí várias utilidades do Excel de uma maneira bem básica, já dá para a gente construir aí alguma coisa, tá bom? E nas próximas aulas a gente vai dar mais dicas aí de Excel, espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado e você consiga fazer diversas planilhas aí, até mais bacanas que essa, né? Então a gente explorou aí alguns recursos interessantes, né? Se você gostou aí, dá um joinha, compartilhe o vídeo, curte o canal, se inscreva no canal, né? E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link. Esse link vai te direcionar para uma página bem bacana, onde você vai se surpreender com o que você vai encontrar lá, beleza? Eu sempre prometi que eu nunca ia... o canal Dicas de Excel ia ser sempre gratuito e eu nunca ia cobrar nada por ele, né? Então, eu não cobro mesmo, tudo que eu ensino aqui é gratuito, mas de repente você queira se aprofundar um pouco mais aí nos conhecimentos, então por isso que eu estou deixando esse link, que é o link de um parceiro, de um amigo meu, que ele sim, ele vende, né, um material em Excel, e você pode aprender bastante com o curso dele, tá? Mas aqui você vai continuar tendo tudo de graça, hoje e sempre. Tudo bem? Valeu, pessoal, e até a próxima. Até mais.